o que deve ser um anjo? Primeiro que cremos em todas as coisas invisíveis, não dá para ver. Não vemos os anjos com os olhos materiais, a não ser que ele, por uma permissão de Deus, se materialize. Foi o que aconteceu com Tobias, na Escritura, o arcanjo Rafael. Porque nós temos que considerar os anjos que, segundo diz o catecismo, são criaturas puramente espirituais. Eles não levam nada de material. Nós temos a nossa alma espiritual, mas nossa alma espiritual está ligada ao nosso corpo e está ligada a todas as coisas materiais. O anjo não. O anjo ele é puro espírito e ele é o elo de ligação entre Deus e nós. Interessante. E está bem dito pelo catecismo, eles são criaturas. Deus é o único que sempre existiu. Interessante. Foram criados, Portanto, foram criados em algum Foram momento. criados. Em que momento? Exato. Porque na criação dos 7 dias do Gênesis... Sim. Vamos começar do começo, então. Se é para começar do começo, no princípio... Era o verbo, né? Vamos começar tudo do princípio. A gente vê Deus criando cada coisa num dia. Quando que foi que ele criou os anjos? É Que horas foram? É porque de fato ali não fala que criou os anjos. Não né? fala diretamente com essa palavra, exatamente. né? Diretamente. Mas Santo Agostinho comenta que no primeiro dia Deus disse: faça-se a luz. E a luz se fez. Nesse momento, disse essa luz são os anjos. Aí foi a criação dos anjos. Olha que bonito. No primeiro dia. Primeiro dia. Que, claro, os dias da criação não se refere que Sim. um dia só. Pode ser milhares de anos. Quanto tempo antes foram criados os anjos? Nesse momento, faça-se a luz. É uma interpretação deles. Certeza absoluta nós não podemos ter. Mas é bem lógico, porque se nós formos pegar os 7 dias da criação, Deus parece criar a luz 2 vezes. Exatamente. Porque no 4º dia, ele cria o sol, a lua e as estrelas. Os astros, e separa, cria os astros. Porque o sol é o que faz o dia. Sim, é o que exatamente. faz a luz. Se nós não temos a luz do sol, nós não temos luz material. Mas essa luz primeira, o que foi? Santo Agostinho interpreta como sendo a criação dos anjos. Deus criou a luz e viu que a luz era boa. Porque Deus criou, como Adão e Eva, criou os anjos com a graça santificante e com livre-arbítrio. Isso era bom para os anjos, mas eles não viam a Deus ainda. Deus criou também os demônios? Isso é uma boa pergunta. Interessante, né? Às vezes os meninos perguntam. Muitos. Deus criou o demônio? Deus criou o demônio, Deus criou o inferno. Portanto, então, no fundo, a pergunta é: então, Deus criou o mal também. Então, se o Deus mal criou- existe, é porque Deus criou. No fundo, chega a isso. Ou então muita gente diz porque existe o mal significa que não existe Deus. Porque se Deus existisse, ele permitiria todo esse mal? Ou ele teria criado o mal, né? Ou ele teria criado o mal? Deus criou todas as suas criaturas perfeitas. Tão perfeitas que ele as criou livres, com a capacidade de escolher. E isso é um dom de Deus, entre o bem e o mal. Isso provavelmente os anjos e os homens. Os anjos e os homens. É como ele só disse, né? Porque assim como os homens têm o livre-arbítrio, os anjos também tinham. Os anjos né? também tinham. E segue a frase da Escritura. O que ele vai dizer? E Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Nossa, interessante. Diz, aí se deu a batalha dos anjos. Foi. Nossa. A gente deve imaginar quanto tempo tinha isso. Nem existia tempo ainda. Fala em Nós estamos na eternidade. Para anjo não tem tempo. Como que foi essa separação das luzes das trevas?
A teologia diz que Deus colocou uma prova para os anjos. Assim como fez com Adão e Eva, pode comer de todos, menos não pode comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Porque o dia que deles comeres, morrerás. Para os anjos, qual foi a prova? Ou qual teria sido a prova? Não podemos saber com certeza, mas a maioria dos teólogos supõe que não pode ser outra senão a encarnação do Verbo. Interessante. Uma boa corrente de teólogos isso. Uma boa corrente de teólogos mesmo. diz que... Conceituados. É isso, né? Sim. Que Deus propôs a encarnação do Verbo. Portanto, encarnação. Encarnação é tomar carne. Deus teria revelado que ia criar o homem e que iria nele se encarnar. E que todos os anjos provavelmente teriam que adorá-lo. Nossa Senhora. Num homem. Que é de uma natureza inferior. A do anjo, exatamente. E Os anjos são perfeitíssimos. Por que são mais perfeitos? Porque são mais parecidos com Deus, porque são puros espíritos. O homem, matéria, é muito baixo para um espírito. Mas era a vontade de Deus, ou não. Aí, Lúcifer, que significa estrela da manhã, estrela da manhã. estrela da manhã, vem do hebraico e significa estrela da manhã. Tem vários trechos em Ezequiel, em Isaías, que fala da queda dessa estrela, né? Que disse, não servirei. E conhecemos a história, está no Apocalipse. São Miguel foi que apareceu e bradou, Quisut Deus. Quem como Deus? Né? A gente pode imaginar, quer dizer, é inimaginável essa cena. Se a gente chegar na eternidade e puder contemplar o que deve ter sido, porque foi uma grande batalha que se fez no céu. Imagina só, depois que Lúcifer disse não servirei. Não servirei. Ele era o mais belo de todos os anjos. O que, de alguma maneira, espelhava Deus para todos os outros. Nossa. Depois que ele pecou, ele deve estar horrível, cheio de ódio, de rancor, de inveja, Ressentimento. de ressentimento. Por causa de uma disposição de Deus de se encarar segundo esses teólogos, numa natureza inferior, né? Exatamente. Mas, no fundo, não fazer a vontade de Deus. Esse era o ponto. E era a prova deles. Ele reconhecer que toda a beleza dele vinha de Deus. Vinha de Deus e não dele. Né? E a própria Escritura diz, ele se embeveceu com a sua própria beleza. E Nosso Senhor mesmo vai dizer no Evangelho, vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Nossa. Então, o mal vem daí. Vem dele ter escolhido o inferno por toda a eternidade, porque viveu longe de Deus. E claro então, que Deus criou perfeito, mas então quem fez o demônio, Deus o criou perfeito, mas ele se fez demônio. Ele se fez demônio, exatamente. Ele se fez demônio e se atirou no abismo. Portanto, não é que Deus criou o demônio, né? Na verdade, criou o anjo, mas o anjo que não correspondeu à graça, à disposição da vontade de Deus. Exatamente. Assim